Opa, chegamos então no nosso primeiro checkpoint. E o que temos nesse checkpoint? Temos algumas questõezinhas para ver se você está realmente entendendo ou não a matéria. O legal do checkpoint, não sei se você está lembrado, né? A galera mais antiga deve lembrar, mas, por exemplo, no jogo do Sonic, né, da minha época, Mega Drive, você tinha um checkpoint ali. Se o personagem morre no meio do caminho, você não começa lá do início, você pode partir daquele checkpoint. Aqui é a mesma ideia. Se você acertar todas as questões que eu vou apresentar aqui, ok, você pode continuar a trilha de estudos. Vai vídeo após vídeo. Agora, se você tiver alguma dúvida, achar que não entendeu direito, é legal você voltar um pouquinho, ver os vídeos anteriores, para ver onde é que está a sua defasagem, onde é que está faltando aquilo ali, aquele conceito, aquela teoria que não ficou tão clara. Beleza? Então acertou, continua. Não acertou, dá uma voltada, vê o que está faltando, e aí sim você continua indo para os próximos vídeos. Tá bom, galera? Vamos lá então, sem mais delongas, para as nossas primeiras questõezinhas. Aqui é bem tranquilo. Eu só quero que você represente para mim esses dois conjuntos, o conjunto das vogais e o conjunto dos múltiplos de 3. Como é que você vai fazer isso, hein? Fala para mim. O conjunto das vogais, se você já fez a questão, aliás, eu quero que vocês deem um pause para ver se vocês realmente sabem. Se você já fez, você sabe que o conjunto das vogais pode ser representado assim, ó. V, porque eu estou falando das vogais, então botei um V maiúsculo, e aí dentro do meu conjunto eu vou listar todo mundo que faz parte dele. Então vou ter aqui ó, o A, né, nossa primeira vogal, o E, o I, o O e o U. Essa é uma das formas de representar esse conjunto das vogais, como a gente viu na nossa aula anterior. Existem outras formas de representar? Existem. Você pode, por exemplo, ó, vou botar aqui um OU. Você pode dizer que o V é formado pelo elemento x, lembra que o x é o genérico, o elemento genérico, tal que esse x aqui ele precisa ser o quê? Ele precisa ser uma vogal. Essa daqui é uma outra forma de representar. Aqui a gente está mostrando uma característica do nosso elemento que está presente aí nesse conjunto, tá bom? Então aqui a gente tem uma outra forma de representar esse conjunto das vogais. Tem mais alguma? Tem. Você pode utilizar o quê? O que a gente conversou na nossa aula anterior, o diagrama de Venn. Como é que eu faço o diagrama de Venn? Eu preciso fazer aquele círculo perfeito? Não. Você pode fazer aqui ó, um conjunto, tá? Já coloquei tortinho mesmo, porque eu não ia conseguir fazer um círculo perfeito. Coloca aqui do lado, olha só, a letra que está representando esse conjunto, no caso é o conjunto das vogais, conjunto V. E aí, dentro desse conjunto, eu vou colocando os meus elementos. Vou colocando aqui o A, o E, o I, o O e o U. Com isso, eu represento o meu conjunto das vogais. Percebe que aqui ó, eu utilizei as três formas de representação que a gente discutiu na nossa aula anterior. Acertou? Ótimo, maravilha. Vamos então para o nosso segundo exemplo, múltiplos de 3. Aqui vai ser a mesma coisa. Primeira forma de representar o conjunto formado pelos múltiplos de 3, eu posso simplesmente pegar todos esses elementos e colocar dentro do meu conjunto. Então, eu posso colocar aqui ó, a letra M, e aí depois eu vou dizendo quem é que faz parte desse conjunto. Quem é múltiplo de 3? Galera, múltiplo de 3 nada mais é do que o resultado quando eu pego o 3 e multiplico por 0, por 1, por 2 e assim por diante. Se eu faço 3 vezes 0, 3 vezes 0 dá o quê? Dá 0. Então, eu vou ter como primeiro múltiplo aqui o número 0. 3 vezes 1. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2, 6. 9, 12 e assim por diante. Esse conjunto aqui ó, é um conjunto infinito, porque você pode ir multiplicando o 3 por 100, por 1000, por 1.000.000 e assim por diante. Nunca vai acabar. Aqui a gente tem ó, a nossa primeira forma de representar esse conjunto. Tem outra forma? Tem. Você pode dizer que o m vai ser dado pelo elemento x, tal que esse x aqui ele precisa ser o quê? Ele precisa ser um múltiplo de 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, x é um múltiplo de 3. Beleza? Vocês já estão percebendo, né, que essa segunda representação aqui é a representação mais fácil. Mas, por outro lado, ela também é a que menos aparece nas provas. Então, você precisa saber sempre as três maneiras de representar um conjunto. E, finalmente, a gente vai ter aqui ó, o nosso diagrama de Venn. Vou fazer um esboço aqui, coloco aqui do lado a letra M para representar o conjunto dos múltiplos de 3, e aqui dentro eu vou colocando os meus múltiplos. Vou ter o 0, o 3, o 6, o 9 e assim por diante. Coloco uma reticências aqui, porque esse conjunto é infinito. Tranquilo? Vamos então para o nosso segundo exemplo. Dá uma olhada aí. Esse daqui parece mais complicado, mas é bem tranquilo. Eu tenho algumas afirmativas. Eu quero que você me diga se essas são afirmativas verdadeiras ou falsas. Primeira delas, C pertence ao conjunto A. Será que isso é verdade? Dá uma olhada aqui, ó.
Conjunto A é essa primeira bola que eu tenho aqui, ó, tá vendo? Quem é que está dentro desse conjunto A? Eu tenho aqui, ó, vou colocar de outra cor. Eu tenho aqui o elemento A, eu tenho o F, eu tenho o D, eu tenho o C e eu tenho o E. Percebe que ó, eu tenho A, F, D, C e E. E aí está me perguntando se o C pertence ao A. Se o C está dentro dessa bola aqui que está representando o conjunto A, eu posso dizer que sim, que essa é uma sentença ó, verdadeira, ela está correta. Vamos então para a segunda. Percebe que aqui na segunda, eu não estou mais falando de uma relação de pertinência, eu estou falando de uma relação de inclusão. Por quê? Porque eu tenho aqui ó, as minhas chaves, então eu sei que eu estou tratando de um conjunto com outro conjunto, já que o B também é um conjunto. Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho o conjunto formado pelos elementos G e I, e eu estou querendo saber se esse conjunto está contido no conjunto B. Isso é verdade ou é mentira? Vamos lá no GI. Se eu junto esses dois elementos aqui, eu passo a ter um conjunto formado pelos elementos G e I, exatamente o que eu tenho aqui ó, na minha sentença. E aí eu te pergunto, esse conjunto aqui que eu acabei de formar, ele está contido no conjunto B? Ele está dentro do conjunto B? Olha visualmente. Sim, está vendo aqui? Esse conjunto verdinho aqui, ele está dentro desse conjunto maior, que é o conjunto azul. Se ele está dentro do conjunto maior, eu posso dizer que sim, que esse conjunto está contido no nosso conjunto B. Então, essa segunda sentença aqui, ó, ela é verdadeiríssima, ela é correta. E aí você pode até ir além. Já que esse conjunto aqui está dentro do conjunto B, a gente pode dizer que esse conjunto aqui é um subconjunto, ou seja, é um conjunto dentro de outro conjunto. E eu vou escrever isso aqui, ó, porque isso é muito importante. A gente tem aqui ó, que o GI é um subconjunto, um conjunto dentro de outro. Beleza? Continuando então, vamos para a nossa terceira sentença. Eu tenho aqui, ó, novamente, um conjunto, porque eu tenho a presença das chaves, e aí eu tenho um conjunto formado por A, D e F. Eu quero saber se esse conjunto se ele está contido no conjunto C. E aí, o que vocês acham? Vamos olhar lá no nosso diagrama de Venn. Percebe que no diagrama, olha só, onde é que está A, D e F? Pô, A, D e F está aqui, ó. Vou até apagar o vermelho para ficar mais claro. Vamos apagar o vermelho, que a gente já utilizou? O A, D e F está aqui. Ó. Eu consigo formar um conjunto com esses elementos A, D e F? Consigo, né? É só juntar aqui. Ó. Juntei eles, acabei de formar o meu conjunto. Esse conjunto aqui, ele está dentro de quem? Olha, esse conjunto verde ele está dentro ó, da bola do conjunto A. Então, eu posso dizer que esse conjunto ele está contido no conjunto A. Mas o que a questão está querendo saber é se ele está contido no conjunto C. Percebe que, em momento nenhum, essa bola verde aqui que a gente acabou de criar, ele não está dentro do conjunto C. O D está até dentro, né? Mas o A e o F não estão. Então, a gente não pode afirmar que esse conjunto está contido no conjunto C. Então, essa terceira sentença aqui, ó, vou colocar de vermelho, ela é falsa. Ela não é verdadeira. Como é que a gente poderia tornar ela verdadeira? A gente poderia dizer que o conjunto A, D e F está contido no conjunto A, isso seria verdade, ou então a gente poderia dizer que esse conjunto ó, não está contido. Se eu faço um traço aqui, não está contido no conjunto C, isso também estaria correto. Tranquilo, galera? Se você conseguiu ó, compreender tudo que a gente fez aqui, você está livre para continuar a nossa trilha de estudos. Vai para o próximo vídeo que a gente vai continuar falando sobre outros assuntos importantes. Beleza? Forte abraço então, te vejo no nosso próximo vídeo.